filhos de crentes desviados e com a vida toda desregrada. Mas Deus não prometeu que isso não ia acontecer? Então por que é que acontece? Vamos lá, meu amado. Eu sempre digo que a gente tem que abrir a mente para o engano, para a farsa, para a manipulação. E quantas vezes você já escutou a respeito de Provérbios 22:6? Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Algumas versões, ensina a criança no caminho em que deve andar, e assim quando for velho não se desviará dele. Sabe qual que é o problema? A grande maioria do povo evangélico acha que o livro de Provérbios são promessas de Deus. Sabe que se você fizer a sua parte, Deus vai cumprir a parte dele na promessa. Ou que é uma doutrina, a doutrina vinda de Deus. Se você fizer isso, isso tem que acontecer, porque Deus estabeleceu que deve ser assim. Essa é uma doutrina de Deus. E o livro de Provérbios, meu querido, minha querida, não é nem um livro de promessas e nem um livro de doutrina, ok? O que acontece? O livro de Provérbios tem 31 capítulos, 29 escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Então, Salomão, ele via as experiências da vida das pessoas, da comunidade em que ele vivia, as experiências próprias, e dentro de toda a sabedoria que Deus deu para ele, então ele via a coisa que funcionava com a maioria das pessoas, e ele dizia isso. Então não é uma doutrina, senão vejamos, se você visitar os presídios, a maioria dos presos que estão lá dentro são filhos de evangélicos, de pastores, de presbíteros, de missionários, de pastoras, missionárias, de diáconos, diaconisas, pessoas de frente. Então a maioria dos presos tem nome bíblico, é Oséias, sabe, é Josué, é João, é Mateus, é Marcos, entende? Paulo. A grande maioria foram nascidos, criados no Evangelho, receberam nomes de personagens bíblicos, foram apresentados na igreja, mas mesmo assim estão ali. E eu não estou criticando. Por que isso acontece? Eu quero que você medite. Deus não prometeu que se você instruir o menino no caminho que deve andar, ele não vai desviar dele? Quantos pais criam os filhos desde o primeiro dia de vida na igreja, dentro do Evangelho, e hoje estão com as vidas completamente entregue ao pecado, com a vida em ruína? Entenda, o livro de Provérbios não é um livro de promessa de Deus. Faz isso que eu cumpro isso na sua vida. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Não é um livro de doutrina. Toda vez que eu fizer isso, isso vai acontecer, porque assim é a palavra de Deus. Não. Preste atenção. Eu volto a dizer que, então, Salomão olhava o que funcionava com a maioria das pessoas. Então ele dava conselhos, e esse conselho que eu estou dando funciona com grande parte das pessoas, com a grande maioria das pessoas funciona, mas não é com todo mundo, entende? Agora, se você voltar na época em que Salomão escreveu, mil e poucos anos antes de Cristo, os filhos herdavam a profissão do pai. Por que Jesus era chamado de carpinteiro? Porque José era carpinteiro. Está entendendo isso aí? Então, o que você quer, seu filho? Você é agricultor, você é um boiadeiro, entende? Você é um curtidor de couro, você é um pescador. Ensina o seu ofício para o seu filho, e quando crescer, a sua profissão vai continuar, porque terão mais pessoas da sua profissão. Isso é o que Salomão estava dizendo. Se você ensinar o seu filho o seu ofício vai continuar. Não existia também previdência social. Quando você ficar velho e cair em cima da cama, seu filho tem um sustento para cuidar de você. O seu filho tem de onde tirar um sustento para você. Está entendendo isso aí? Então não é uma promessa, é só você raciocinar. Quantos criados dentro da igreja, dentro do evangelho, hoje estão desviados? Deus não fez promessa. A mulher sábia edifica sua casa. Tá certo, se uma mulher for sábia, ela edifica sua casa. Mas as pessoas entendem que essa é uma promessa de Deus, né? E que é uma doutrina. Para um lar ser edificado, a mulher tem que ser sábia. Se ela não for sábia, o seu lar não vai ser edificado. Mais uma vez, dentro da experiência, não é só a mulher. O homem sábio também edifica a casa.
entende? Os filhos sábios também edificam a casa, e você vai ver quantas mulheres que são sábias e a casa está de cabeça para baixo, porque o homem não faz a parte dele, os filhos não fazem a parte dele. Não é uma promessa. Olha, se a mulher for sábia, na maioria das vezes ela vai conseguir edificar a casa. Não é um peso sobre as costas da mulher. O livro de Provérbios, como muitas outras coisas na Bíblia, não é um livro de promessas ou de doutrina. É uma observação sobre aquilo que acontecia com algumas pessoas e um conselho: haja assim. Quem sabe com você também acontece, mas não promessa, não doutrina, entendeu?